Olá, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica, este lugar especial em que nos encontramos com o objetivo de juntos desfrutar da Palavra de Deus. Estamos aqui com este objetivo e com um novo tema. Neste momento e durante os próximos dias vamos ter a oportunidade de estudar um livro especial da Bíblia, o livro de Atos. Este livro é especial porque é a história daquilo que aconteceu depois do nosso Senhor Jesus Cristo ser elevado aos céus. Ainda vamos falar um bocadinho desse momento, hoje em especial, mas depois vamos ver a vida daqueles homens que tiveram a oportunidade de estar com Jesus, a vida da Igreja e muito provavelmente, eu acredito que sim, a forma como Deus quer que nós vivamos hoje. Por isso vão ser lições muito especiais nas quais queremos contar com a vossa presença. Mas, como sempre, temos a companhia de alguém que nos acompanha com o objetivo de nos ajudar a compreender aquilo que a Bíblia nos ensina sobre este tema. Vamos, então, já passar à apresentação do nosso querido amigo que nos acompanha hoje, o pastor Daniel Bastos. Pastor Daniel, obrigado por estar aqui. Olá, Rita. É um prazer estar aqui convosco. E com a ajuda do pastor Daniel Bastos, vamos então começar a estudar. É um tema muito interessante, por isso não vamos perder mais tempo. Vamos já passar ao sumário de hoje. Pastor, qual é o sumário para a nossa lição de hoje? O livro de Atos dos Apóstolos bem poderia ter outro título: Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo foi prometido aos primeiros cristãos no sentido de os capacitar a testemunharem de Jesus em todo o mundo. Esta promessa é também para nós. Precisamos igualmente de perseverar em oração. Um sumário que já nos está a deixar com água na boca. Mas como sempre nós estamos aqui, esta é uma escola bíblica, o nosso interesse é conhecer a Bíblia, conhecer aquilo que ela nos ensina acerca dos temas, acerca da vontade de Deus para a nossa vida e por essa razão não podemos deixar de fazer sem usar a nossa Bíblia, sem introduzir a nossa Bíblia para a nossa lição. Hoje, como dissemos, vamos abrir a Bíblia em Atos, vamos abrir no livro de Atos. Convido a abrir a sua Bíblia, se estiverem por perto, para que veja que nós estamos a ler a Bíblia. Se não tiver a sua Bíblia, pode acompanhar-nos através do nosso quadro, que também ela nos ajuda a ler este texto. Então vamos ler este texto. O texto encontra-se em Atos, no capítulo 1 e no versículo 8. E Atos 1, no versículo 8, diz o seguinte: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Pastor, este texto fala-nos de uma mensagem especial que Jesus deixou aos seus discípulos, uns discípulos que, quando nós lemos nos Evangelhos, parecem outros homens, não parecem os mesmos homens a quem esta mensagem foi dada. Porquê? O que é que fez a diferença na vida destes homens para eles agora terem a oportunidade de receber esta mensagem e o porquê desta mensagem? É verdade, Rita. Nós estamos aqui quase com pessoas diferentes, não é? O livro de Atos nos apresenta. Mas ainda assim, ainda ficou um resquício desta indecisão, desta dúvida. E isso vamos encontrar no versículo 6, que diz: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restauras o reino a Israel? Bem, esta pergunta remonta-nos para os Evangelhos, em que nós encontramos na altura um grupo de discípulos que tinham uma ideia muito clara, que era, enfim, o reino temporal. Isto também nos faz lembrar Lucas, capítulo 24, versículo 21, os discípulos a caminho de Emaús que disseram: Nós esperávamos que fosse este que havia de redimir a Israel. Tiveram, de facto, alguma dificuldade em compreender a natureza do reino de Deus. As palavras de Jesus, mesmo diante de Pilatos: o meu reino não é deste mundo, não é? Parece que demoraram a ser compreendidas, mesmo depois da ressurreição ainda subsistia esta questão. Mas para isso, para entender um bocadinho esta dificuldade, precisamos de compreender que não era uma questão de mero amor à sua nação, não é? Nós, portugueses, poderíamos pensar, bem, Portugal teve o seu auge no século XVI e, de facto, desde aí para cá houve um declínio, não é? E gostávamos de voltar a... Não era só isso. Se nós pensarmos bem e formos ao texto bíblico, nós vamos perceber que é muito mais do que amor nacional, vamos dizer assim.
Começa pelas palavras, pela promessa feita por Deus a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, Israel teria um papel de protagonista sempre. E, de facto, o Velho Testamento também nos apresenta esta ideia de um Messias rei, mas também o Messias sofredor, como, por exemplo, nos capítulos 52 e 53 de Isaías. Daí que os discípulos e apóstolos, eles tiveram muita dificuldade em absorver este conceito. E se pensarmos bem, e ainda remontando à história do Antigo Testamento, Israel já estava há cerca de 600 anos sob o domínio de uma nação estrangeira. Foi a Babilónia, a Medo-Pérsia, a Grécia, até os egípcios, os sírios e agora, desde o ano 63, Roma. Portanto, a pergunta é, então, finalmente, quando é que será restaurada a nação? Bem, Jesus vai responder-lhes à questão, como vemos no próprio texto. Não vos compete conhecer tempos ou épocas, mas depois vai-lhes fazer a linda promessa que lemos no nosso verso tema, não é, áureo? Recebereis o poder do Espírito Santo. E aqui nós começamos agora a apresentar estes discípulos, estes apóstolos diferentes. Se pensarmos bem, até o autor do livro de Atos, que foi Dr. Lucas, ele mostra certezas. O livro de Atos é um livro de certezas. Por exemplo, no versículo 3, e isto tem a ver com aquela transformação que se dá nos apóstolos, no versículo 3 ele diz que Cristo se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Quando o mesmo Dr. Lucas ele introduz o seu Evangelho, ele usa algo semelhante, ele diz que eu escrevo-te, ó Teófilo, para que tenhas plena certeza. De facto, aqui o que encontramos são apóstolos muito seguros e muito, excetuando aqui o versículo 6, vamos encontrar pessoas seguras, com certezas. E aqui eu ponho a questão, hoje, num tempo de tanta incerteza, será que nós também podemos encontrar certezas para a nossa vida? Eu acho que sim, que nós podemos encontrá-las, mas para além destas certezas e depois de eles terem esta atitude de certeza, Deus vai-lhes dar uma missão e é o centro, não é? O versículo que nós lemos, principal, vai-nos falar de uma missão que eles têm. Qual é essa missão? Qual é o objetivo desta missão? De facto, Jesus vai-lhes confiar uma... Agora, deixa-me só recuar um bocadinho, Rita. Esta certeza baseia-se na experiência que eles tiveram. Okay. Eles tiveram 40 dias com Cristo depois da ressurreição. Eles receberam esta promessa linda, a promessa do Espírito Santo. Eles viram Cristo a ascender ao céu e a prometer que ia voltar. E eles, sobretudo, permaneceram unânimes em oração. Exato. E então... agora eles recebem esta missão. E esta missão é: vós sereis minhas testemunhas. Exatamente. E a palavra testemunha, conforme está no texto original grego, é uma palavra que está muito próxima da palavra mártir. Vocês serão as minhas testemunhas. Mas, pegando na palavra portuguesa, testemunha, Jesus não lhes disse: olha, vocês vão ser os meus advogados. Não. E sabem... Existem hoje tantas ideias contrárias àquilo que Cristo deixou. É fácil nós, no convívio com pessoas que pensam de uma maneira diferente, desculpa a expressão, nos armarmos em advogados, em apologetas ou apologistas, fazer a defesa, sem descurar o papel que a apologética tem na defesa, na estruturação sistemática das verdades bíblicas, mas Cristo, em primeiro lugar, nos chama para sermos testemunhas, para dizer na primeira pessoa aquilo que Cristo é e foi para cada um de nós. Exato. Deus não quer que nós defendamos o facto de Ele existir, aquilo que Ele faz, ou aquilo que Ele não precisa que nós o defendamos. Ele quer é que nós partilhemos aquilo que Ele faz em mim, porque Exatamente. Isso ninguém pode revogar, não é? Exatamente, é irrefutável. E eu lembro-me agora de uma experiência. Em 1888 houve uma conferência muito importante sobre o tema da justificação pela fé. E aquilo foi numa tenda, foi nos Estados Unidos, e no final estavam 4 pastores.
estavam a desarmar a tenda e aproximou-se um senhor alto e começou a dialogar. Basta dizer que naquela conferência de 1888, que foi em Minneapolis, houve um grande acérrimo debate com ideias opostas sobre profecia bíblica, sobre o tema da salvação, da justificação pela fé. Bem, e este senhor alto aproximou-se de um dos que estava a desmontar a tenda e começou a fazer perguntas. E o pastor começou a responder, mas o senhor começou a contrapor com algumas perguntas. E o pastor começou a ficar nervoso, aborrecido com aquela interpelação. E finalmente disse-lhe: olha, se você não consegue acompanhar o meu raciocínio, pode-se retirar. E então foi rude. E então este homem disse: olha, você é um argumentador, mas não é um ministro de Deus. E depois apontou para um outro dos 4 que estava ali. Aquele sim é um pastor. Aquele sim é um ministro de Deus. É uma testemunha de Jesus. Mais tarde, uma forte impressão ficou de que aquele homem mais alto não era outro senão um anjo, que veio para expor uma falácia de caráter. Muitas vezes somos combativos, somos argumentadores. Cristo nos chama para, na primeira pessoa, dizer aquilo que Ele fez e faz por nós. E esta missão tinha uma estratégia. E era isso que eu ia perguntar. É porque Deus não diz só tens uma missão, mas Ele é bom para nós, porque Ele dá-nos como é que tens que fazer, o que é que tens que fazer. E Ele, neste pequeno versículo, tem essa capacidade de lhe dar a missão e explicar como é que eles vão usar esta missão, como é que eles devem fazê-lo. Exatamente. Jesus vai dizer: olha, vocês vão começar por Jerusalém, também na Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então há aqui uma estratégia. Vocês vão começar onde estão, vão começar em casa, nós poderíamos dizer dentro do nosso próprio lar, entre os nossos vizinhos. E depois vamos espalhando, sendo que é seguro, como Jesus disse, ide por todo o mundo e pregar, na grande comissão de Mateus 28, 19 e 20, seguramente ide por todo o mundo, começando mais perto. Às vezes Jesus, quando ele diz isto na primeira vez, dá a entender que sai de vossa casa, vão para muito longe, vão para os confins, não é? Exato. Ele diz, é para chegar lá, mas atenção, não é por aí que começamos, vamos começar pelos mais perto de nós, para aqueles que estão à nossa volta. Exatamente. E há aqui um outro aspecto, é que a dinâmica do Antigo Testamento é que, por exemplo, a rainha de Sabá e outros vinham a Israel. Vinham para conhecer sobre o Deus de Israel. Os magos, não é? Os reis magos vieram conhecer. Os reis magos, exatamente. E agora a dinâmica ou a estratégia é outra. Agora vocês não fiquem à espera que venham ter convosco. Vão ter com as pessoas. Vão por todo o mundo. Foi isso que Jesus fez durante os anos do seu ministério. Ele ia ter com as pessoas. Exatamente. Ele percorria Galileia, ele até saiu das fronteiras de Israel, ele foi Decápolis e outra, Tiro. Ele esteve em vários lugares. Portanto, esta agora era a sua missão. Eles iam dizer aquilo que tinham visto e ouvido. Já sabemos até onde e a pergunta é até quando? Olha, o próprio texto, apresentando-nos na palavra de 2 anjos a linda promessa da vinda de Cristo. Varões galileus, diz o versículo 11, porque estáis olhando para as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então, está implícito neste texto que a nossa missão vai deste momento até a parousia, se quisermos, a vinda de Jesus. Até lá, nós temos uma missão. Essa missão é pregar, anunciar. John Stott disse, todo o período intermédio entre o Pentecostes, que é o capítulo seguinte, e a segunda vinda de Cristo, deve ser preenchida com a missão da Igreja no poder de Cristo. Portanto, até a volta de Jesus. Este exemplo que foi dado a estes homens é, sem dúvida nenhuma, um exemplo daquilo que Deus quer que nós façamos hoje. É um exemplo para nós também, não é? Exatamente. E, sem dúvida, que agora nós temos um desafio, é partilhar. Nós não podemos guardar a nossa própria experiência. Nós devemos construir uma relação pessoal com Jesus como os discípulos tiveram e devemos ir partilhando esta mensagem.
mas houve uma forma de o fazer. Hoje não vamos desenvolvê-la muito, talvez no outro dia o façamos, porque eles não partiram imediatamente. Houve um momento de espera e então nós na próxima vamos desenvolver um bocadinho mais e saber porque é que houve esse momento de espera, não é? Exatamente. O texto diz que eles receberam essa missão, não se ausentaram imediatamente, aliás, permaneceram mais 10 dias. O versículo 14 diz que eles perseveraram unânimes em oração. Jesus tinha-lhes dito, não vão já, mas esperem até que do alto venha sobre vós o Espírito Santo. E então, no poder do Espírito Santo, e eles permaneceram. Jesus não disse quando ele ia voltar, a Bíblia diz, o dia e a hora nós não sabemos, eles deviam perseverar em oração, esperar, ser dirigidos em vez de procurar dirigir. Vamos desenvolver mais nas próximas lições, sem dúvida, mas com estas já ficamos com informação que vai ser muito útil para nós. Há muitas ideias que eu já posso tirar só desta introdução, é pena ter sido pouquinho tempo, há ainda muito para dizer sobre este tema. No entanto, existe a necessidade de, por hoje, chegarmos ao momento de compreender. Nós temos a vontade de Deus para a nossa vida e Ele quer que nós aprendamos fazendo, não é? É importante saber o que fazer e como fazer. Então, o que é que nós podemos tirar para hoje? O que é que nós podemos aprender fazendo? Estimado amigo, sente no seu coração o desejo de ser uma pessoa diferente, de ser transformada. Então, o caminho é o caminho dos discípulos e dos apóstolos. Precisamos de seguir nas suas pegadas. Sente o estimado amigo que nos acompanha que a sua vida tem um propósito, tem uma missão. É verdade que ou nós somos missionários ou tornamos-nos num campo missionário. Compreende qual é o propósito de Deus para a sua vida? Deus tem um plano. Está disposto a buscar o Senhor para compreender qual é a missão que Deus tem para a sua vida? Faça-o e faça-o agora. Deus lhe responderá tão certamente como respondeu aos discípulos. E que Deus o abençoe. É este o convite com que terminamos a nossa lição de hoje, este novo tema maravilhoso que vamos desenvolver ao longo das próximas aulas bíblicas nessa nossa escola, o tema da vida dos apóstolos, aqueles que eles experimentaram, viveram e aquilo que nos pode trazer a nós como exemplo para aquilo que temos que fazer na nossa vida. Gostou de nos acompanhar? Gostava de poder desenvolver este tema connosco? Então continua a acompanhar-nos já na próxima Escola Bíblica. Mas, no entanto, se ainda tem vontade de saber mais, conhecer os temas que já foram debatidos e aprendidos nestas escolas bíblicas, pode fazê-lo. Pode ir à nossa página de Facebook da Hope Channel, na hopechannel.pt. Também o pode fazer através das páginas de Facebook, quer da Hope Channel, quer da Rádio RCS. Vai encontrar em podcast todas as nossas escolas bíblicas, as nossas anteriores aulas desta escola e pode assistir a elas, pode partilhá-las com os seus amigos, porque aquilo que aprendemos hoje é que a mensagem de Deus tem como objetivo e a missão que Deus nos deu foi de partilhar a sua vontade, sermos testemunhas daquilo que Ele já fez na nossa vida e por isso partilhe. Esteja connosco diariamente ou nos programas que vamos apresentando, possa acompanhar-nos e que possamos juntos desfrutar da Palavra de Deus. Ela nos transformará e fará de nós seres humanos mais completos e mais felizes. Contamos consigo. Até lá.